momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá poder para vencer as nossas lutas a cada dia. Deus nos tem dado o pão nosso de cada dia. E entre o pão nosso de cada dia existe também as armaduras, ou a armadura dele, para cada dia podermos enfrentar os nossos adversários, nossos inimigos. O inimigo que se trata espiritual, o inimigo que nós não podemos ver, mas que sabemos, temos discernimento de que ele age usando pessoas. Você me ouve nesse momento, talvez abatida ou abatido por conta de uma decepção, uma traição. Você foi traída. E você fica com raiva de quem? Você fica com raiva do traidor. Só que, se você não tem discernimento espiritual, você vai ficar com ódio do traidor, quando, na realidade, o traidor foi usado por um espírito imundo. Quer dizer, é o que aconteceu, por exemplo, com Judas Iscariotes. Ele foi usado pelo próprio Satanás. Jesus sabia disso. Mas o que o Senhor Jesus podia fazer? Não podia fazer nada, porque Judas é quem escolheu, é quem optou dar ouvidos à voz de Satanás. E quando a gente opta, quando a gente escolhe dar ouvidos à voz do mal, o que o bem, o espírito do bem, o espírito de Deus pode fazer? Você sabe que nós sempre estamos entre a voz de Deus e a voz do diabo. Não tem meio termo, ou é ou não é. Se você se inclinar perante a voz de Deus, você se submeter à voz de Deus, é óbvio que você vai dar as costas para o mal, para a voz do mal, e vai dar ouvidos à voz do bem, vai seguir a voz do bem, vai obedecer à voz do bem e vai colher os frutos da obediência à voz do bem. Agora, é claro, quando a pessoa dá ouvidos à voz do mal, ela vai colher os frutos daquela voz, da voz do mal. Ela vai colher somente frutos maus. É uma questão de inteligência, de raciocínio, de razão. Você pode ser católico, espírita, evangélico, umbandista, quimbandista, candomblessista. Você pode ser homossexual, pode ser uma prostituta, você pode ser um bandido ou um mocinho, você pode ser o que quiser ser. Mas você, antes de tudo, para Deus, você é uma alma, é um ser humano. Independentemente do que você fez ou deixou de fazer.
Então, quando Deus olha para você, ele olha como a alma. E ele mesmo diz que não tem prazer na morte, nem do perverso. Ele não tem prazer na morte daqueles que são inimigos dele, que se colocam como inimigos dele e amigos do mundo, do diabo. Mesmo assim, Deus não tem prazer na morte, na destruição, no fracasso do perverso. Mas ele continua esperando que o perverso venha deixar de dar ouvidos à voz do mal para dar ouvidos à voz do bem. A partir do momento que o perverso se converte, quer dizer, quando ele muda, dá uma guinada de 180 graus, então a voz do bem começa a atuar na vida dele, inspirá-lo, orientá-lo, e essa pessoa vai acabar colhendo os frutos da obediência à voz do bem. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vivemos numa guerra todos os dias. E para a gente vencer essa guerra, nós temos que estar vivendo na fé, pela fé. Vivendo pela fé. E viver pela fé não quer dizer viver na religião. Viver pela fé não quer dizer que você seja uma pessoa frequentadora da religião A, B ou C. Não. Viver pela fé é viver na dependência da voz de Deus, da direção do Espírito de Deus. Então, muitas pessoas me perguntam, bispo, qual o segredo? Qual o segredo? Eu pergunto, segredo de quê? Do sucesso. Mas que sucesso? Poxa, é um trabalho violento, um trabalho assustador, um trabalho que cresce, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Por que ele cresce? Ele cresce não é porque nós somos merecedores, nem muito menos muito inteligentes ou capazes, sábios, nada disso. Todo o crescimento da obra da Igreja Universal do Reino de Deus se deve à ação do Espírito Santo. Ele fala, ele orienta, ele dá a direção. Quando nós obedecemos, então dá certo. Quando nós não obedecemos, dá errado. Então, nesses anos todos, são 38 anos que nós vamos ter na Igreja Universal do Reino de Deus, aniversário da Igreja Universal, 38 anos. Nesses anos todos, nós cometemos muitos erros, muitas falhas. Por quê? Porque deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Deixamos. Preferimos seguir a voz, digamos assim, da carne, da ansiedade, a voz da inteligência, do intelecto. Então nós demos, sim, muitas vezes com os burros na água. Porém, quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, então a igreja cresceu, desenvolveu, multiplicou. Então é assim que funciona. Se nós ouvimos a voz de Deus, então nós vamos ter sucesso. Se nós não ouvimos a voz dele, nós não teremos sucesso. A sua vida também é assim, minha amiga, meu amigo. Por exemplo, você, como inicialmente eu falei, você está aí vivenciando problemas, dificuldades, traições, né, desgostos. Você está abatida, você está caído, né? E não sabe o que fazer da vida. Mas você tem uma coisa. Por que você nos ouve nesse momento? Primeiro, você nos ouve porque você tem fé. E você está buscando um conselho, você está tentando ouvir a voz do Espírito Santo. Quer dizer, você está buscando, mesmo caído, mesmo prostrado, você está assim,
perguntando a si próprio: o que que eu faço? O que que eu faço da minha vida? Minha amiga, meu amigo ouvinte, um segredo, preste atenção que eu vou dizer para você. O segredo é aquela palavra. Quando Davi disse: a lei do Senhor, a palavra de Deus, é perfeita. É perfeita, é tão perfeita que ela restaura a alma. Então, quando nós nos esmeramos, trabalhamos, investimos a nossa vida no ouvir e praticar a palavra de Deus, nós certamente estaremos fortalecendo a nossa alma, restaurando a nossa alma. Então, o segredo de uma vida abençoada é ouvir e obedecer à voz de Deus, do Espírito Santo. Esse foi o segredo de Abraão. Você vê que Abraão não fez milagres. Você conhece algum milagre que Abraão fez? Não, ele não fez milagre nenhum. Nenhuma maravilha. Mas Abraão teve um caráter de perseverança. Ele seguiu a voz de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, dos problemas. Ele manteve a palavra de Deus em ação e tomou atitude, ele obedeceu. Por causa disso, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. E quem é amigo de Deus, quem pode ser contra ele? Hã? Quem se levantar contra o amigo de Deus está perdido. Ou não está? Essa é a realidade. Eu lembro quando eu era jovem, também era magrinho, e eu procurava ser amigo de um mais forte, porque em caso de necessidade eu tinha um mais forte que viria me defender. Ora, até que um dia eu... é muito legal. Até que um dia eu vim conhecer o Senhor Jesus e receber o seu Espírito, o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus. Aí já era. Aí eu deixei de confiar nos mais fortes. Eu deixei de confiar na força do braço para confiar no Deus que eu havia abraçado. Então, isso não é religião. É religião? Não, não é religião. Religião é você ser aquela pessoa com a fé cega. O religioso tem uma fé cega. Ele não pensa, ele não avalia, ele não pesa as suas atitudes. Não, ele só obedece o que os religiosos, os líderes religiosos mandam. Não faça isso, não faça aquilo, você tem que fazer isso, não sei o que e tal. Cada religião tem as suas imposições, obrigações, não é verdade? Pois bem, isso não é fé. A fé que nós tratamos, que é sobrenatural, é uma fé que envolve o raciocínio, que envolve o intelecto. A gente pensa. Por exemplo, quando um rapaz, uma pessoa, uma moça vai para a faculdade, então lá ela aprende a raciocinar, a pensar com as palavras que os professores lhes dão. Então, o professor ensina. Então, o aluno aprende e logo em seguida ele começa a colocar em prática aquele aprendizado. Então, aí é lá que se formam os médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, advogados, etc, 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 etc.
Então, eles são formados pela palavra dos professores. Ora, a Bíblia é a lei do Senhor que restaura a alma. E por isso é que nós nos empenhamos em ouvir, em atender, em receber, em aplicar a nossa vida nessa palavra, a nossa alma nessa palavra. Quando nós ouvimos a lei do Senhor, que é perfeita, que é a palavra de Deus, nós simplesmente restauramos a nossa alma. Agora, você há de convir que a palavra de Deus, na realidade, a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra do diabo e a palavra do homem. São 3 palavras que são inseridas dentro da Bíblia. O diabo falou com a Eva, o diabo falou com Deus, o diabo falou com Jesus, o diabo falou com Pedro. Então o diabo fala, ele inspira, ele orienta, ele dá a sua direção, quer dizer, ele procura dar aquele conselho para a pessoa se arrebentar. Então nós temos isso na Bíblia. Na Bíblia nós temos também a palavra do homem, a opinião do homem. Então você, quando lê a Bíblia, você tem que ver se aquela palavra é de Deus, veio de Deus, do diabo ou do homem. Paulo ensina que, olha, é melhor que você não se case. Você está solteiro, que não se case. Ele fala isso. Quer dizer, ele dá os seus conselhos. Contudo, se você vive abrasado, é melhor que se case. Então, Paulo dá a orientação dele, pessoal, mas também dá a orientação de Deus. Então, você tem que pesar a palavra. Deus também tem falado. Deus também tem falado. Ele fala com clareza, com muita clareza. Ele diz, olha, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito, o abatido do espírito, para vivificar o coração dos contritos. Então, nós temos aí uma palavra de Deus, a palavra do diabo e a palavra do homem. Qual é a palavra que você tem ouvido? Às vezes você não lê a Bíblia, mas você dá ouvidos à palavra do diabo sem saber. Às vezes você não lê a Bíblia, mas você dá ouvidos à palavra do homem, do ser humano, dos parentes, dos entes queridos, e você fundamenta a sua vida, o seu futuro, na palavra do amigo, do conhecido, do parente, e acaba se arrebentando. Mas quando a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus, então não há o que errar, não há o que temer, porque ela certamente vai ser abençoada. Então o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, ele se fundamenta assim, por conta dessa palavra, a palavra de Deus, que restaura a alma, restaura a alma, restaura a sua alma. Então você está caído aí, então é hoje é um dia especial para que as pessoas venham restaurar suas vidas, suas almas. Hoje, à noite, nós teremos a noite da salvação aqui no Templo de Salomão e também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ir, você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde. Do contrário, nada vai acontecer. Não adianta você ficar aí parado, pensando e não tomando atitude. Não adianta você ficar esperando que as bênçãos de Deus caiam na sua vida como a chuva. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Se você quiser tomar chuva, você tem que sair do abrigo que você está. Se você não quer tomar chuva, você tem que sair da chuva e correr para um abrigo. Você que tem que tomar atitude. Não ficar esperando, parado, estático, aguardando alguma coisa de Deus. Ele
promete abençoar, mas a pessoa não pode ficar esperando que essa promessa se cumpra sem que ela faça a sua parte. Então, todos os domingos, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós estamos discutindo, nós estamos ensinando os segredos, os mistérios da fé. Então, o que nós ensinamos aos domingos pela manhã, nós nem sempre falamos aqui no rádio, não. Aliás, nem falamos, porque há coisas que a gente precisa falar somente as pessoas realmente interessadas. Então, domingos, às 6 da manhã, nós temos ouvir o estudo da palavra de Deus, que restaura a alma. O estudo da palavra de Deus que restaura a alma. Domingos, às 6 da manhã, só aqui no Templo de Salomão. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Para merecer uma coroa, quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido e através do mover a mão de um rei senhor? Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és Senhor. Graças a Deus. Eu queria que você ouvisse esse testemunho de um lar, um coração reestruturado, um amor readquirido. Veja só o que aconteceu com essa pessoa, com esse testemunho. Igor e
Luciana, por favor, vamos lá. O que aconteceu com vocês? Bem, nós chegamos aqui divorciados. Nós fomos casados durante 3 anos. Ou de outros um do outro. Ok. Fomos casados durante 3 anos. E ele foi embora, saiu de casa, me abandonou, me deixou sozinha. E eu sofri muito. Cheguei aqui magoada, deprimida, sofrendo muito porque eu me senti injustiçada. Eu, até então, achava que era uma ótima esposa, cuidava, estava ali do lado e tal. Mas ele conheceu uma outra pessoa, se apaixonou, se encantou. E num belo dia ele saiu de casa. Quando eu cheguei em casa ele já não estava mais. 3 anos de casado. 3 anos de casado. Você se conheceu essa pessoa, estava algum problema no casamento para você procurar fora? Ou então, a gente levava um casamento aparentemente bem no início, mas as dificuldades, a imaturidade ainda do casamento, o período de adaptação fez com que eu fosse desanimando. Parece que aquela decisão que eu tinha tomado de casar, eu tinha deixado para trás. Então, às vezes as amizades, às vezes priorizava estar na rua com os amigos do que mesmo com a minha própria esposa. Então, você foi com a outra pessoa, atraiu, ficou com ela um tempo ou não? Sim, eu fui atraído por ela e inicialmente, para não ficar com aquele peso na consciência, eu pedi que ela fosse embora. Que é como a gente está em outro estado, eu falei, vai embora que eu não quero mais, de uma hora para outra. Aí até então não falei o motivo. Como ela se recusou a sair, ela queria lutar, então eu pedi, eu mesmo... Esposa. Isso, a minha esposa. Eu peguei e saí de casa. Sumi, não dei satisfação a ninguém. E logo em seguida eu pedi o divórcio, para que eu pudesse entrar no outro relacionamento de consciência tranquila. Ficaram separados quanto tempo? Ficamos 2 anos divorciados. E depois desses 2 anos, eu vindo para terapia, lutando, me entregando, pegando firme, fazendo direitinho tudo que era ensinado. Ele, de repente, caiu a ficha. Ele se tocou que tinha feito uma besteira, porque a pessoa com quem ele se envolveu também acabou trazendo mais problema do que solução. E ele voltou a me procurar. Só você vinha à terapia? Sim, só eu. Só eu vinha. E aí ele voltou a me procurar, voltamos a conversar, fomos aos pouquinhos nos entendendo, mas aí depois ele começou a vir comigo. Ok, aí você começou a vir e agora vocês estão o quê? Casados. Casados de novo? Casados novamente. Divorciaram e casaram de novo? Sim, a gente começou a namorar, noivamos de novo e casamos e hoje estamos aqui. Voltou a estaca zero, fez tudo direitinho, como manda o figurino. Exatamente. Estão casados agora pela segunda vez, por quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses felizes, graças a Deus. E esse casamento agora, é para valer? Esse casamento realmente está funcionando? Com certeza. Nesse casamento agora, a gente tem a felicidade que a gente não teve praticamente nesses 3 anos que estivemos antes. E não deixaram de fazer a terapia? Ah, não. A gente não pode desistir. Tem que ser grato a Deus, né? Deus abençoe você. Pois é. Amanhã eu estarei aqui na Terapia do Amor às 8 da noite, junto com Cristiane e Renato. E eu queria que você despertasse para uma coisa. Preste atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte. Depois que Deus criou o homem e a mulher, imediatamente ele criou o casamento. A mesma coisa acontece conosco. Depois que nós somos nascidos de Deus, a coisa mais importante para nós é o casamento. Porque um vai completar o outro. Deus me gerou pelo Espírito, mas eu precisava de uma pessoa que me completasse aqui neste mundo. Porque no mundo espiritual, tudo bem. Eu havia sido gerado por ele, por Deus. Mas no mundo material, eu precisava de uma companheira, eu precisava de uma pessoa que viesse preencher a minha vida, completar a minha vida. Porque o homem é cabeça. Mas a cabeça sem corpo, você já imaginou uma cabeça sem corpo? É igual na roça, a gente ouve falar da mula sem cabeça. Já viu mula sem cabeça? Não existe. Não existe uma cabeça sem corpo.
a não ser que esteja sepultado. Então a cabeça precisa do corpo. E assim como o homem é a cabeça, é o cabeça, também a mulher, a sua esposa, a sua companheira idônea, ela é o seu corpo. A cabeça não pode andar sozinha, ela precisa de pernas, ela precisa das mãos, ela precisa de um corpo. Então eu precisava de um corpo para que a minha cabeça estivesse no lugar. Imagine eu sem o corpo, rodando por aí, né? Rodando por aí, rodando nesse mundo. Não dá. Então é o que acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo agora. São solteiras, então são cabeças, por exemplo, o homem é cabeça, quando ele está solteiro, ele é um cabeça que não tem corpo. A mulher, quando não tem também o seu marido, ela é um corpo sem cabeça, como uma mula sem cabeça. Essa é a realidade. Já viu como é que é, né? Então, você dá com os burros na água porque você não tem cabeça. Você não está completa, não está completo. Por isso que nós investimos na família. Essa terapia da família, na realidade, é uma escola de construção de lares. Construção de lares. Cada lar, por exemplo, esse casal que deu testemunho agora, maravilhoso. Quer dizer, a partir desse entrosamento desse casal, então vai começar uma nova nação através dele. Por quê? Porque este casal vai gerar filhos, e esses filhos vão gerar outros filhos, e os seus netos vão gerar outros filhos. De repente ele tem uma nação. Uma nação. Se essa nação começar bem, um relacionamento perfeito entre ela com Deus, ele com Deus, os dois com Deus, o corpo e a cabeça com Deus, dirigido pelo Espírito Santo, então os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. É assim que eu creio. Agora, quando a pessoa casa de qualquer maneira, vai pela sua própria cabeça, aí ela vai ficar realmente dando com os burros na água, vai sofrer, vai gemer, vai urrar de dor e não vai ter outra solução. A não ser que ela tenha de volta, né, a sua vida restaurada através de um trabalho de aconselhamento, de estudo, de aprendizado, de como se relacionar com a outra pessoa. Por exemplo, quando eu casei, eu era muito jovem, eu fiz muita bobagem, eu falei muita coisa que não devia ter falado, a Esther também, mesma coisa, então você sabe como é que é. Então, os anos de adaptação, os primeiros anos de adaptação, são anos de que a gente vai tendo que... É como duas pedras vão se rolando, né? Vão rolando juntas, até que elas se encaixam, ficam ali juntinhas. Isso aconteceu comigo. Então, mas eu tinha recebido já o Espírito Santo. Mas nós precisávamos nos conhecer. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós queremos falar justamente isso amanhã à noite. Como que essas pedras rolam? Como que eu rolei? Como que ela rolou para poder estar encaixada comigo? Amanhã, às 20h aqui, na terapia do amor, na escola do amor. Somente aqui no Templo de Salomão. Eu gostaria de estar em outros templos também, da Igreja Universal do Reino de Deus, mas como a gente é um só, né? Só Deus é onipresente. Então nós vamos estar aqui. Mas nós temos outras
Igrejas Universal, que estarão também, os pastores, bispos, estarão também dando uma oração ou uma orientação similar à nossa aqui. Tá bom? Amanhã à noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. A mão amiga me estendeu, me levantou e me deu vida. A mão amiga. Então, nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos neste horário, nesta emissora, para trazer a palavra de fé para você. Mas domingo, às 6 da manhã, especialmente, nós temos a restauração da alma. Um estudo sobre a fé, os segredos e mistérios da fé. Só para pessoas interessadíssimas em aprender a viver pela fé. Deus abençoe. A mão amiga me disse: sou o teu Senhor, o teu consolo, sou esta paz que envolveu todo o teu corpo. Não te abandono, quero sempre te ajudar. A mão amiga me disse: sou o teu Senhor, o teu consolo, sou esta paz que envolveu todo o teu corpo. Não te abandono, quero sempre te ajudar. A mão amiga não vê o ódio, tudo ela faz sem medir bem. A mão amiga ajuda o fraco, dar o braço e lhe põe de pé. A mão amiga quer ter amigo, dar abrigo a quem lhe pedir. Por isso, amigo, a mão amiga hoje quer